Rádio Rosário. Você pode interagir conosco. Inscreva-se no canal. Deixe o seu like. Se quiser, também comente e compartilhe este vídeo. Nós temos o prazer de receber aqui nos estúdios da Rádio Rosário nosso grande amigo, Padre Aldo Pascoaloto, que por muitos anos ele está em missão fora do país e desta vez ele conseguiu voltar depois de um bom tempo. Bom dia, Padre Aldo. Bom dia, Gobi, bom dia a todo o pessoal aqui da rádio, pessoal que escuta a Rádio Rosário aqui de Serafina. Uma grande alegria, depois de 2 anos exatamente, tempo de pandemia, de a gente poder voltar, estar lá em Montauri com meus familiares, estar lá na roça, com o povo de Montauri, a nossa terra, e também aqui, hoje em Serafina Correia, visitando tantas pessoas queridas. Padre Aldo, justamente nesse sentido, sabemos que no ano passado não conseguiu gozar das suas férias aqui junto aos seus familiares, seus amigos, por causa da pandemia. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho o que foi essa pandemia para vocês em missão lá na Argentina. Olha, para nós lá foi um tempo muito difícil, porque paralisou, de repente, a gente estava aí no início de março, por essas épocas, com as atividades normais, a planificação, o planejamento do ano, as atividades de 2020, e de repente eu lembro que foi lá um 15, 16, 17 de março, o governo da Argentina começou a anunciar, a partir do dia 17 de março, paralisa tudo, fecha tudo, suspendidas as atividades religiosas, educativas, sociais, esportivas, tudo. Imagina nós, a nossa lida como missionário, no caso meu especialmente, eu sou encarregado pastoral na Arquidiocese de Bahia Blanca, pastoral do migrante. A Arquidiocese tem internamente uma distância de mais ou menos 700 quilômetros do sul ao norte, distâncias enormes. E de repente, guardar o carro na garagem e ficar em casa. E além do mais, porque nós lá na Argentina, lá fora no exterior, não é como aqui no Brasil que os padres têm salário ou que tem o centésimo, o dízimo para ajudar a manter a igreja, que é uma iniciativa nossa aqui do Brasil, da igreja brasileira. Nós lá vivemos do que vamos recebendo, pequenas ajudas, pequenas doações, ofertas quando a gente vai em localidades celebrar missa ou visitar doentes, e a coleta da missa. Disso, então, imagina, paralisou tudo, e nós também. Mas, como se diz, Deus aperta, mas não afoga, né? Então fomos vivendo na simplicidade. Se já a vida nossa era simples, nós lá onde é que eu moro, na nossa casa paroquial, na missão, nós se viremos com tudo, se fazemos a comida, lavamos a roupa, limpamos a casa, tudo normal, como qualquer família. Eu que nunca tinha gostado de cozinhar, agora fui aprendendo um pouco, pelo menos para não passar fome. O meu colega haitiano, ele sim é muito mais esperto na cozinha que eu, porque ele desde a formação, quando ele estudou em outros países, eles foram formados também para isso, de saber preparar a comida. Mas eu não, tanto na periferia de Buenos Aires, na Guatemala, em outros lugares, os meus colegas faziam, eu era o que limpava a casa, fazia o serviço da limpeza. Mas, enfim, enfrentamos esse tempo com muitas restrições, muitas limitações, e graças também à caridade, à bondade, à generosidade das pessoas. Teve um casal de noninhos, até ele morreu depois de coronavírus. Durante 6 meses, um casal de idosos, todos os sábados levaram para nós tipo um rancho daqui, generosamente. Um casal de idade, não tinham filho. Então, nós vivemos desse jeito. Foi uma experiência para nós nova, difícil porque a nossa missão, a nossa função como padre está eminentemente e permanentemente em contato com vocês, o povo, as famílias, as comunidades, no meu caso os migrantes. Eu que já tinha feito, às vezes, para acompanhar alguma comunidade migrante, 1.200 quilômetros, ida e volta, outras vezes 700, 800, e de repente tudo parado, e ter que trabalhar desde casa. Celular, os meios de comunicação, a internet, o Face, essas coisas. Mas enfim, saímos adiante. E hoje damos graças a Deus que já de novo podemos... Não é mais aquela normalidade de antes, que é como diz o Papa Francisco, estamos saindo para o futuro da humanidade em nova realidade, alguma nova normalidade. Aquilo que era de antes, muitas coisas talvez já não se possam fazer. Mas aprendemos muito com isso também, a se cuidar, valorizar mais as coisas, a vida, e valorizar a importância também da vida das comunidades.
porque nós ficar isolados, ficamos meio perdidos, que nem aqueles que estão no Chilindró, na cadeia. É verdade. O senhor já esteve em tantas missões em outros países, mas o que aconteceu foi, digamos assim, anormal, nunca tinha acontecido. Não. Nós sempre se criamos no intuito de se comunicar com o próximo, ter o respeito, e dessa vez tudo parou, né? Tudo parado, todos isolados. Só para ter exemplos, pessoas que chamavam lá na casa paroquial só para poder se comunicar com alguém, escutar uma palavra do padre, uma mensagem, ou que a gente colocasse o ouvido, escutar. As pessoas de idade que moravam sozinhos, até os mesmos familiares levavam a comida, mas sem quase ter o contato. Então foi uma experiência inédita, única, que modificou, transformou a realidade do mundo. Foi difícil, teve gente que não suportou, não superou e caiu na tristeza, depressão, desesperação e até morreu por causa disso. Padre Aldo, o senhor falou que as pessoas colaboram. Eu sei que muitas pessoas são generosas e colaboram com essas missões. Lá você certamente tem ajuda do pessoal de lá, mas quem é daqui pode colaborar? De que jeito? Pode, sim, pode. E nesse tempo de pandemia, também nós como pessoas humanas e pelo trabalho da missão, eu que graças a Deus e graças à missão e à congregação, estive já em 20 países do mundo, por diferentes atividades, eventos, sempre no campo missionário e da migração. Nós nunca as únicas viagens, se fosse dizer de turismo ou de passeio, são essas, uma vez por ano, nesse caso cada 2 anos, vim visitar a minha família. O resto, fora disso, nunca fizemos. E com o carro lá da missão, nunca fizemos nenhuma quadra para dizer que não fosse ao serviço do trabalho da atividade. E nós, nesses tempos difíceis, e para poder ajudar também tanta gente que ficou sem trabalho, porque falamos disso de ficar isolado, nós ficar fechados como pessoas, família ou comunidade, mas aquelas pessoas que durante meses não puderam trabalhar por conta própria, tanto no campo e especialmente na cidade, na construção civil, na questão da saúde, no cuidado de pessoas idosas, nas creches, nos asilos e assim. Então, muitas dessas famílias, ou aqueles que eram vendedores ambulantes que não podiam vender na cidade grande, está cheio de camelôs, que se diz aqui no Brasil. Então, esse pessoal precisava de ajuda. Então, nós, nesse tempo, fizemos muito as saídas, meio assim com o extremo cuidado, digamos, para levar ajuda, recolher doações e levar ajuda. E também tivemos gente, nossa, eu, graças a Deus, conservo boas amizades ainda com famílias, especialmente de Curitiba e São Paulo, onde estudei os últimos anos, e tem famílias que ainda de vez em quando mandam ajuda, e tem jeito de mandar. Se alguém também que escuta através da rádio quiser colaborar de um jeito ou de outro lá com a nossa missão, que converse com vocês aqui da rádio, e eu depois deixo a explicação. Para tudo tem jeito. Tem um provérbio dos árabes antigo que eu aprendi ainda quando estava em São Paulo, nos anos 80, que diz: com jeito tudo se ajeita, o jeito de tudo é capaz. O difícil é achar o jeito, o que bem pouca gente faz. Nós temos inteligência, temos sabedoria, mas sempre para fazer o bem. Então, para fazer o bem, sempre se encontra a volta, a solução, a ajuda, a graça de Deus, ou através dos meios que tem hoje no mundo ao serviço da humanidade, não para fazer o mal. A pena é quando tem pessoas que têm meios e recursos e muito conhecimento, especialmente hoje no mundo da informática, dos meios de comunicação, da internet, e fazem o mal e muitas maldades. Eu fico com muita tristeza de estando por aqui nesses já 15 dias, escutar quantos casos de malandragem, de sacanagem, de extorsão de dinheiro através dos bancos, dos meios assim. Isso é o fim da picada, isso é crime, os golpes. E isso tem que ser denunciado e deveria ser condenado. Os argentinos dizem que les caiga o peso da lei, que caiga o peso da lei em cima de quem comete isso. Porque os bancos também, o dinheiro tem que estar a serviço do bem, da vida, não para fazer essas coisas ruins. Mas, então, tem que saber utilizar bem as coisas. Por isso, se tivesse alguém que também quiser colaborar dentro de suas possibilidades, porque a igreja vive disso. Por um lado, uma das fontes de sustento do trabalho no mundo inteiro da nossa igreja é o voluntariado.
Eu lá na Argentina tenho uma equipe comigo de 20 pessoas voluntárias na Pastoral do Migrante, começando por mim, o encarregado, o coordenador arquidiocesano da Pastoral do Migrante. Ninguém cobra um centavo, nem para gasolina, cada um bota o carro, os meios, o tempo, os recursos que tem ao serviço da missão, que é a evangelização, aquilo que pede o Papa Francisco, a simplicidade, padres com cheiro de ovelha, de povo, igreja estilo hospital de campanha, a igreja que chega nas periferias do mundo, nas fronteiras do mundo, as fronteiras da pobreza, as fronteiras da migração, hoje com essa questão grande e preocupante das mudanças do clima no mundo inteiro, aqui vivemos essa grande seca, quanto sofrimento, quanta dor, ver as roças, lavouras, onde que se colhia no hectare de milho 140, 150 bolsas ou mais, e agora 30, 40, 50, soja de 60, 70, 4, 2 bolsas, 6 bolsas no hectare, coisa que a gente escutou e viu esses dias. Sem dúvidas. Atualmente, então, o senhor trabalha em Bahia Blanca para o povo se situar. Como é que pode, em relação a Buenos Aires, capital? Estamos em direção ao sul da Argentina, que nem se fosse para entender aqui da nossa região de Serafina, ir para Porto Alegre, que Porto Alegre fosse a capital da Argentina, Buenos Aires, e depois de lá ir para Pelotas ou Rio Grande, o extremo sul do Rio Grande do Brasil. Nós lá estamos, Buenos Aires é a capital da Argentina, que está na frente do Uruguai, por causa do Rio de la Plata, e de Buenos Aires, capital da Argentina, nós estamos 700 quilômetros abaixo, sempre na beira do mar, do Atlântico. Tem o porto de águas profundas mais grande da Argentina, tem um polo petroquímico grande, é uma cidade de 320 mil habitantes, acolhe muitos migrantes também aqui do Brasil, tem um bom grupo, até por WhatsApp, temos um grupo de brasileiros lá nessa região, se ajudando, e depois temos migrantes de muitos países, especialmente dos países da América do Sul, bolivianos, paraguaios, chilenos, peruanos, venezuelanos, colombianos e assim por diante. E tem imigrantes de outros continentes, da China, da Ásia, dos países da África, do Senegal, da Nigéria. E a nossa missão é essa, acompanhar todas essas comunidades. No respeito também pela diversidade religiosa, eu já tive o prazer de celebrar já 2 vezes missa de corpo presente, não agora nesse tempo de pandemia, antes da pandemia, celebrar missa de corpo presente de pessoas que foram veladas em templos evangélicos, de igrejas cristãs evangélicas, sem nenhum problema com os pastores, sempre pedindo a licença, mas dizendo a pessoa estava sendo velada lá porque eles ofereceram as suas igrejas para velar a pessoa que morreu migrante, pobre. E eu, com a licença deles, fiz a missa católica, convidei o pastor também a participar da missa, dar uma palavra para o pessoal, assim como quando estava na Bolívia, nas nossas igrejas, da nossa missão lá em La Paz, uma vez velamos um pastor evangélico numa das nossas capelas, eles fizeram os cultos dele, e tinha um filho migrante em Buenos Aires, na Argentina, que chegou justo antes do enterro, e ele disse, mas como estão velando o pai aqui na igreja católica, ele que era pastor de outra igreja cristã, pediram para o padre vir fazer a missa para ele, e me procuraram, e com todo prazer fizemos a missa para ele, ou seja, um pouco viver a comunhão, a irmandade na mesma fé, diferentes igrejas, mas um mesmo Deus que quer o bem de toda a humanidade. Com certeza, Padre Aldo. Uma missão bonita, sei que é muito difícil, mas que certamente o senhor escolheu e leva avante, né? Sim. Então, mais uma vez, obrigado pela visita aqui, nos honra muito, a gente fica muito feliz de ter amigos como o senhor e desejamos que continue nesses dias com seus familiares, seus amigos aqui, e depois sabemos que a missão é dura, é importante, e que essa pandemia passe e o senhor possa pelo menos uma vez por ano estar presente entre nós aqui. Muito obrigado, Nadir, e a gente agradece a Deus mais que nada. Você disse que eu escolhi, na verdade Deus me escolheu. Eu sempre penso e comento para muito, nós éramos 8 irmãos, 4 irmãs e 4 irmãs, uma irmã já morreu, outro irmão morreu ano retrasado, o Roque, lá em Montauri. E eu sempre digo aos meus irmãos, os que estão vivos ainda hoje, e as irmãs, eu acredito que são pessoas até melhores que eu como pessoas, mas Deus me escolheu a mim por alguma razão e damos graças a Ele pela vocação que nos deu, o apoio e o carinho de vocês, do povo, da família, nosso querido povo lá de Montauri, como aqui de Serafina. Eu sempre disse que
Sou cidadão guaporense de origem, mas antigamente serafinense, agora montauriense pela mudança de município, mas eu me sinto em casa em toda parte, porque o bem-aventurado Scalabrini, o nosso fundador, dizia que o missionário scalabriniano tem como pátria o mundo. E agora estamos vivendo um ano especial scalabriniano que fala de fazer do mundo a pátria da humanidade. E olha que desafio, e agora pior ainda com essa guerra lá da Rússia de maneira abusiva, agressiva, criminosa, invadindo a Ucrânia. Então, obrigado por tudo, pelas orações, o apoio e a boa amizade. E estaremos sempre em contato também com vocês e com quem quiser se comunicar com nós também. E que Deus nos abençoe, a vocês aqui da rádio e todas as pessoas, as famílias, quem nos escuta também através da Rádio Rosário. E a bênção de Deus seja para todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.